Se você tem menos de 50 mil reais guardados, olha, existe uma grande chance de você estar cometendo um erro financeiro que milhões de brasileiros repetem todos os dias sem perceber. E o mais impressionante é que esse erro não depende do tamanho do seu salário, da profissão que você exerce ou da sua idade. Olha, neste vídeo você vai descobrir por que tantas pessoas trabalham muitos anos, durante décadas mesmo, e ainda assim nunca conseguem construir patrimônio. Além também de aprender uma estratégia prática que pode mudar completamente a sua vida financeira ao longo dos próximos meses e anos. Mais importante do que ganhar mais dinheiro é aprender a fazer com que esse seu dinheiro que passa pelas suas mãos trabalhe a seu favor. E é exatamente isso que você vai entender hoje. Mas existe aí uma informação que costuma surpreender praticamente todo mundo. A maioria das pessoas acredita que enriquecer depende de conseguir um salário muito maior. Claro que aumentar a renda é importante, mas esse normalmente não é o fator que determina quem constrói riqueza e quem permanece preso às mesmas dificuldades financeiras durante toda a vida. O verdadeiro diferencial costuma estar nos hábitos diários, nas decisões aparentemente pequenas e na maneira como cada pessoa administra o dinheiro que já ganha. Olha, no decorrer desse vídeo você vai aprender que pessoas com rendas muito diferentes normalmente cometem exatamente os mesmos erros financeiros. Algumas recebem pouco e gastam tudo, outras recebem muito mais, mas também conseguem gastar praticamente tudo o que entra na conta. Em ambos os casos, o resultado costuma ser basicamente o mesmo. Anos de trabalho sem a construção de um patrimônio capaz de proporcionar segurança e liberdade financeira. E tem um conceito que nós vamos ver mais para frente no vídeo que pode mudar completamente a forma como você enxerga qualquer compra que você fizer. Você vai enxergar as compras diferentes daqui para frente. Então fica comigo até o final, porque uma simples mudança de perspectiva pode representar centenas de milhares de reais ao longo da sua vida. Mas antes de nós começarmos, se esse assunto te interessa, eu tenho certeza absoluta que sim, aproveite agora e já dê o like aqui no vídeo, ative o sininho para receber os próximos vídeos e se inscreva aqui no meu canal, combinado? Bom, vamos começar entendendo por que tantas pessoas permanecem sem patrimônio, mesmo trabalhando duro durante anos e anos, décadas mesmo, né? Olha, imagina duas pessoas que possuem exatamente a mesma profissão e recebem salários bem parecidos. As duas trabalham duro, enfrentam desafios semelhantes e dedicam praticamente o mesmo número de horas ao trabalho. Passados 10, 20 anos, uma delas conseguiu formar uma reserva financeira, investe regularmente e vive com muito mais tranquilidade. A outra continua enfrentando dificuldades para fechar as contas do mês. Depende do limite do cartão de crédito, cheque especial. Sempre que surge algum imprevisto, tem que se virar e sente que nunca consegue sair do lugar. O que explica essa diferença? Olha, na maioria das vezes ela não está relacionada ao tamanho da renda, mas ao comportamento financeiro desenvolvido ao longo do tempo. Muitas pessoas tratam cada aumento salarial como uma autorização para elevar imediatamente o seu padrão de vida. Compram um carro mais caro, mudam para um imóvel maior, uma casa, um apartamento maior, assumem novas parcelas e incorporam despesas que rapidamente passam a fazer parte da rotina. Em pouco tempo, aquele aumento que parecia tão importante desaparece completamente dentro das novas obrigações financeiras. Esse fenômeno é extremamente comum porque o nosso cérebro se adapta rapidamente ao conforto. Quem não gosta, né? Aquilo que inicialmente parecia um luxo, logo passa a ser considerado uma necessidade essencial. Como consequência, a renda cresce, mas a capacidade de poupar permanece praticamente igual e às vezes até diminui. Existe uma frase muito conhecida no mundo das finanças que diz que riqueza não depende apenas do quanto você ganha, mas da diferença entre aquilo que você ganha e aquilo que você precisa gastar para viver. Quanto maior for essa diferença, maior será a sua capacidade de construir patrimônio. E aqui nós encontramos um dos maiores obstáculos enfrentados pela maioria das pessoas. Nós vivemos em uma época em que somos constantemente incentivados a consumir. Todos os dias somos expostos a anúncios, promoções, lançamentos e ofertas cuidadosamente planejadas. E esse planejamento é para fazer com que a gente compre, né? As redes sociais reforçam a sensação de que você precisa ter tal coisa, mas
E além disso, para complicar a sua vida, você começa a ter mais oferta de crédito. O problema é que toda a sua decisão financeira acaba tendo um custo mais alto por causa disso. Quando alguém financia um carro, por exemplo, muito acima da sua realidade, ou utiliza o cartão de crédito para comprar itens que não eram realmente necessários, normalmente está comprometendo uma parte importante da renda futura. Aos poucos, as parcelas começam a ocupar espaço no orçamento, reduzindo a liberdade financeira e dificultando qualquer tentativa de construir uma reserva. É justamente por isso que tantas pessoas entram num ciclo que é extremamente difícil de interromper. Como sobra pouco dinheiro no fim do mês, qualquer emergência acaba sendo financiada. E esse financiamento gera novos juros, que reduzem ainda mais a capacidade de poupar, criando uma sequência de decisões que vai tornando a situação cada vez mais complicada. Olha, existe um tipo de dívida que merece uma atenção especial. Eu estou falando aqui das dívidas de consumo, principalmente aquelas relacionadas ao cartão de crédito e ao cheque especial. Enquanto muitas pessoas dedicam um esforço enorme tentando encontrar investimentos que rendam alguns pontos percentuais acima da média, continuam, por outro lado, pagando juros extremamente elevados em dívidas que consomem boa parte daquilo que ganham. Então, financeiramente, essa costuma ser uma das decisões mais erradas, mais prejudiciais que alguém pode tomar. Antes de pensar em estratégias sofisticadas para investir, normalmente faz muito mais sentido eliminar despesas que retiram dinheiro do seu patrimônio todos os meses. É como tentar encher uma caixa d'água enquanto existe um enorme vazamento na parte inferior. Não importa o esforço utilizado para você colocar água lá dentro dessa caixa d'água, enquanto o vazamento continuar existindo, vai ser muito difícil você ver algum progresso, a água subindo. Mas existe outro erro que é extremamente comum e impede milhões de brasileiros de construir riqueza. Muitas pessoas acreditam que só vale a pena começar a investir quando conseguem juntar uma grande quantia de dinheiro. Por causa disso, acabam passando anos adiando essa decisão enquanto esperam um momento que eles consideram ideal. O problema é que esse momento quase nunca chega. Na prática, patrimônio costuma ser construído exatamente no sentido oposto. Ao invés de esperar sobrar muito dinheiro para começar a investir, as pessoas financeiramente bem-sucedidas desenvolvem primeiro o hábito de poupar regularmente, ainda que os valores iniciais sejam pequenos, até simbólicos. Com o passar do tempo, esses aportes aumentam conforme a renda cresce, permitindo que o patrimônio evolua, aí sim, de forma consistente. O mais importante nessa fase não é o tamanho da aplicação. O verdadeiro objetivo é desenvolver um comportamento que tem que ser repetido durante muitos anos. Essa mudança pode até parecer pequena para você, mas ela produz efeitos extraordinários no longo prazo, porque transforma o hábito de investir em parte vira sua rotina financeira, né? E não apenas uma coisa que você faz quando sobra dinheiro. Daqui a pouco eu vou explicar um exercício mental que é extremamente simples e que pode fazer você pensar 2 vezes antes de realizar qualquer compra importante daqui para frente, tá? Olha, quando você compreender esse conceito, dificilmente você vai voltar a olhar para o seu dinheiro da mesma forma, tá? Mas olha, antes de eu continuar, deixa eu compartilhar aqui uma dica rapidinho, tá? Se você realmente quer ter sucesso nos negócios, estudar quem já construiu empresas bilionárias pode economizar anos de tentativa e erro para você. Foi exatamente por isso que eu escrevi biografias de negócios sobre Elon Musk, Jeff Bezos e Mr. Beast. Ao invés de apenas contar a história deles, eu também mostro as estratégias, mindsets e soluções brilhantes que você pode aplicar nos seus negócios e na sua vida. Os links estão aqui na descrição e no primeiro comentário. Depois, dá uma olhadinha, porque esses livros podem acelerar muito, de verdade, a sua evolução. Bom, mas continuando. Agora eu vou falar sobre um conceito que costuma transformar completamente a maneira como as pessoas administram o próprio dinheiro. Então presta atenção. Esse conceito é chamado custo de oportunidade. Olha, sempre que você decide gastar dinheiro em alguma coisa, não está abrindo a mão apenas daquele valor naquele momento. Na verdade, você está renunciando a tudo que aquele dinheiro poderia produzir no futuro, caso ele fosse investido de maneira inteligente. É exatamente por isso
que pessoas financeiramente bem-sucedidas costumam analisar compras importantes de uma forma muito diferente da maioria da população. Imagine que alguém decide gastar 20 mil reais em um bem que perde valor rapidamente. À primeira vista, essa pode parecer apenas uma compra relativamente cara, né? Apesar disso, quando observamos essa decisão sobre outra perspectiva, percebemos que aqueles mesmos 20 mil reais poderiam permanecer investidos durante muitos anos, produzindo rendimentos e aumentando gradualmente o patrimônio do investidor. Isso significa que o verdadeiro custo daquela compra não corresponde apenas ao dinheiro gasto no dia da compra, mas também ao patrimônio que vai deixar de existir no futuro. Essa forma de pensar não significa que você nunca deva aproveitar a vida ou comprar aquilo que deseja, não é isso. O objetivo é simplesmente compreender que toda decisão financeira envolve escolhas e que escolhas inteligentes tendem a produzir resultados extraordinários quando são repetidas ao longo de muitos anos. Olha, outro ponto que costuma ser deixado de lado por grande parte das pessoas é a construção de uma reserva de emergência. Muita gente acredita que esse dinheiro representa um capital parado e, por isso, prefere investir todos os recursos disponíveis em alternativas que acabam prometendo retornos, ou muitas vezes dando retornos maiores. O problema é que a vida dificilmente segue exatamente os nossos planos, né? Problemas de saúde, perda de emprego, reparos inesperados na casa, despesas com o carro ou qualquer outro imprevisto podem surgir quando nós menos esperamos, não é isso? Quando isso acontece e não existe uma reserva financeira disponível, muitas pessoas acabam recorrendo ao cartão de crédito, ao cheque especial ou a empréstimos que normalmente têm juros muito elevados. É justamente nesse momento que uma dificuldade temporária pode se transformar em um problema financeiro muito maior e demorado. Uma reserva de emergência funciona como um amortecedor. Ela permite que você enfrente situações inesperadas sem comprometer os seus investimentos de longo prazo e sem assumir novas dívidas que podem consumir boa parte da sua renda durante meses ou até anos. Por esse motivo, muitos especialistas consideram esse o primeiro patrimônio que qualquer pessoa deveria construir antes de buscar investimentos mais rentáveis, mais sofisticados, digamos assim, né? Mas existe outro fator que faz uma diferença enorme na velocidade com que alguém consegue acumular riqueza. Eu estou falando aqui da capacidade de aumentar a renda. Olha, reduzir despesas é extremamente importante, claro, mas existe um limite para o quanto uma pessoa consegue economizar. Em alguns momentos, cortar mais gastos passa a comprometer muito a qualidade de vida. Já a renda, ela possui um potencial de crescimento muito maior, principalmente para quem decide desenvolver novas habilidades e aumentar o seu valor no mercado, seu valor profissional. E isso pode acontecer de diversas maneiras. Olha só, algumas pessoas conseguem promoções ao adquirir conhecimentos mais especializados. Outras iniciam pequenos negócios paralelamente ao emprego principal. Também existem profissionais que utilizam a internet para vender serviços, criar produtos digitais ou desenvolver fontes adicionais de renda. Olha, o ponto mais importante aqui é compreender que investir em conhecimento costuma oferecer retornos muito superiores aos proporcionados pela maioria dos investimentos financeiros. Quanto maior for sua capacidade de resolver problemas relevantes para outras pessoas ou empresas, maiores tendem a ser as suas oportunidades de aumentar a renda ao longo da vida. Olha, existe ainda um comportamento presente em praticamente todas as pessoas que conseguem construir patrimônio de forma consistente. Esse comportamento é pensar no longo prazo. Olha, nós vivemos em uma sociedade acostumada com resultados imediatos, né? Aplicativos entregam refeições em poucos minutos, filmes começam instantaneamente no Netflix e praticamente qualquer informação pode ser encontrada em segundos na internet, no ChatGPT. Essa velocidade acaba criando a expectativa de que a construção de riqueza também deveria acontecer rapidamente ou instantaneamente. Infelizmente, é justamente essa expectativa que leva muitas pessoas a cair em promessas de ganhos fáceis e investimentos milagrosos. Na realidade, meu amigo, olha, patrimônio costuma ser resultado de um processo relativamente simples, mas repetido durante muitos anos com enorme consistência.
Quem investe regularmente, controla os gastos, evita dívidas desnecessárias e continua aumentando a sua capacidade de gerar renda, cria um sistema capaz de produzir resultados cada vez mais importantes, claro, com o passar do tempo. É nesse momento que os juros compostos começam a mostrar toda a sua força. No início, o crescimento do patrimônio parece lento, e é lento mesmo. Em determinados períodos, a evolução pode até parecer pequena quando comparada ao esforço que você está fazendo. Apesar disso, conforme os anos vão passando, os rendimentos começam a incidir não só sobre o dinheiro que você investiu originalmente, mas também sobre os juros, os ganhos acumulados no decorrer do tempo. Esse efeito faz com que o patrimônio acelere de forma gradual, produzindo resultados que muitas pessoas subestimam, porque acabam desistindo muito antes de dar tempo para que esse processo aconteça. Talvez a maior dificuldade seja justamente aceitar que riqueza raramente é construída em poucos meses. A maioria das pessoas superestima aquilo que consegue conquistar em um ano e, ao mesmo tempo, subestima completamente aquilo que pode construir em 10 ou 20 anos, desde que mantenha disciplina e consistência. Essa mudança de perspectiva altera completamente a maneira de lidar com o dinheiro. Ao invés de buscar soluções rápidas, o foco passa a ser a construção de um sistema financeiro sólido, capaz de produzir resultados crescentes ao longo da sua vida. Existe também uma pergunta que vale a pena fazer sempre que surgir o desejo de realizar uma compra importante. Esse gasto realmente aproxima você da liberdade financeira ou apenas oferece uma satisfação momentânea? Muitas vezes, alguns minutos de reflexão são suficientes para evitar decisões impulsivas que poderiam comprometer meses de esforço financeiro. Isso não significa, como eu já disse antes, abandonar todos os prazeres da vida, mas aprender a diferenciar aquilo que gera felicidade duradoura daquilo que apenas produz uma sensação passageira e cara. Se você prestar atenção em pessoas que conquistaram independência financeira de verdade, você vai ver que elas raramente têm alguma fórmula secreta para o sucesso. Na maioria dos casos, elas apenas desenvolveram hábitos consistentes, aprenderam a administrar melhor os recursos disponíveis e mantiveram disciplina suficiente para repetir boas decisões durante muitos anos. É justamente essa repetição que produz resultados que acabam sendo extraordinários. Se hoje você possui menos de 50 mil reais guardados, não interprete isso como um motivo para desânimo. Encare essa informação como um ponto de partida. O patrimônio que você vai ter daqui a 10 anos será muito mais influenciado pelas decisões que você começar a tomar hoje do que pelo saldo atual da sua conta bancária. Independente do valor que você possui neste momento, o mais importante é iniciar um processo de evolução contínua. Cada dívida eliminada, cada investimento realizado, cada nova habilidade adquirida, cada decisão financeira mais inteligente vão representar um passo na direção de uma vida muito mais segura e tranquila para você e para sua família. A boa notícia é que ninguém precisa nascer rico para construir patrimônio. O que realmente faz diferença é desenvolver comportamentos que sejam capazes de produzir riqueza de maneira consistente ao longo do tempo. Bom, e se esse vídeo te fez repensar a sua forma de lidar com o dinheiro, então já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo com algum amigo que também precisa ouvir essa mensagem, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!